vida dela agora. Solte a vida dela, porque esta vida pertence a Deus. Esta vida pertence a Deus. Solta a mente dela agora. Solta. Anjo da guerra, vem aí esse demônio. Vem esse demônio aí agora. Eu te repreendo, espírito da morte. Espírito da morte. Espírito da morte. Espírito do sofrimento. Vai por terra agora, Satanás. Solte! Remota, espírito imunda! Pelo poder do jejum. Pelo poder do jejum, te repreendo agora. Espírito do mal. Espírito das trevas. 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 Espírito do diabo. 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 Eu morro, viu? Eu morro. Eu morro. Eu morro. Não resista. Não resista. Você vai ter que cair por terra agora. Você vai cair por terra agora. Saquete. Caia por terra em nome de Jesus. Caia por terra em nome de Jesus. Saquete. Muito eu já queima ele. Solte a vida dela, espírito imunda. Saquete. Legião. Você está vencido agora. Pelo poder que é no sangue de Jesus. Coloque seus pés para trás. Glória a Deus. Você vai dar seu grito de derrota agora. Você vai dar seu grito de derrota, Satanás. Lá fora você faz o que quer com ela, mas aqui não. Saquete. 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 Lá fora você faz o que você quer. Mas aqui dentro da igreja da mão amiga você não pode fazer o que você quer, não. Você vai ter que se acordar agora. Você vai ter que se acordar agora. Você vai ter que se acordar agora, Satanás. Você vai ter que se acordar agora. Agora. Em nome de Jesus. Cai por terra aí, Satanás. Vai soltar. Vai soltar. Vai soltar. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu te ordeno nesta vida. Eu te ordeno agora.
Grita, igreja, queima ele. Em nome de Jesus, eu te ordeno agora, Espírito Santo. Secrete, Espírito das trevas, eu te repreendo aqui agora na vida dela. Pelo poder que é no sangue de Jesus. Sai da vida dela agora. Em nome de Jesus, eu te ordeno toda a força do mal, toda a força das trevas. Pelo poder do jejum, eu te ordeno e agora. Espírito do diabo, você tem que ir se andar lá dentro da casa dela, né, Satanás? Quantas noites, né, Satanás? Você colocou ela e o companheiro dela para passar os amores de costas um para o outro. Eu te ordeno, Satanás. Eu te repreendo na casa dela. Namassume com bassumiando e câmara mais cheia. Você diz pra ela que é pra ela ir embora. Você quer escravizar ela, né, Satanás? Você tem achado pouco que você tem feito com os outros. Você quer escravizar ela também? Sai da vida dela agora. Eu te ordeno agora. Sai. Em nome de Jesus. Quantos podem dar glória a Deus? Vai glorificando o céu. Angústia. Eu quero as 8 pessoas aqui na frente. Glória a Deus. Eu quero aqui na frente uma pessoa. Glória a Jesus. Que 2 pessoas direcionam uma palavra de maldição contra a tua vida. E essas 2 pessoas que decretou uma palavra de maldição na tua vida, essas 2 pessoas diz que tiveram um encontro com Jesus. Essas pessoas se consideram crentes. E essas 2 pessoas fez oração de maldição, oração de feitiçaria contra a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Mas Deus vai quebrar esta maldição aqui agora. Glória a Deus. Eu quero as 8 pessoas. Louvado seja o nome de Jesus. Que você tem vivido uma tristeza terrível no teu coração. Você dorme triste, se acorda triste, você não tem alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero essas 8 pessoas aqui na frente, porque eu quero determinar o milagre de Deus na tua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A pessoa, irmãos, que alguém direcionou uma palavra de maldição. Glória a Jesus. Tudo para ti, as coisas, tudo parece funcionar bem. Parece que a coisa vai bem. Na hora de você, como se diz, que você colocar a mão no ouro, desaparece tudo. Louvado seja Deus. Jesus, Ele vai te dar vitória. Ele vai quebrar essa palavra de maldição que foi direcionada à tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quantos podem dar glória a Deus? Louvado
Louvado seja o nome do Senhor. As 8 pessoas não estão aqui, não? Glória a Jesus. O Espírito Santo mentiu hoje. Louvado seja Deus, o Espírito Santo mente. Louvado seja o nome do Senhor. O mentiroso vai para onde? Quem mente vai para onde? Vai para o céu, né? Não é? Glória a Deus. O Espírito de Deus, quando Ele fala, irmãos, é porque Ele sabe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque Ele sabe. Quantos podem dar glória a Deus? Jesus, Ele vai entrar com providência. Ele vai alegrar o teu coração. Quantos podem dar glória a Deus? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero aqui 2 pessoas me dizem, Espírito Santo, que esta noite você teve um sonho muito atribulado, um pesadelo terrível. 2 pessoas. Eu quero essas 2 pessoas aqui na frente. Glória a Deus. Eu vou orar por você. Deus vai te dar vitória. Teu coração acelerou aí. Você disse eu. Glória a Deus. Eu te garanto que eu tirei a noite, irmão. Que nem orei. Louvado seja o nome do Senhor. Orei só no pensamento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Te garanto que eu não tive esse pesadelo. Eu não tive esse tal sonho. Glória a Jesus. Mas essas 2 pessoas você teve. Glória a Jesus. E Deus te chama para te dar vitória. Você quer a bênção? Glória a Deus. Você quer a bênção de Deus? Quantos podem dar glória a Deus? Eu quero chamar aqui na frente 3 pessoas, me diz o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Que ultimamente você tem te apresentado umas dores estranhas na tua cabeça. Você tem tomado remédio, umas gotas. Louvado seja o nome do Senhor. Parece que melhora, mas quando volta mais difícil do que antes. Louvado seja o nome do Senhor. 3 pessoas me dizem Espírito Santo. E o Senhor Jesus vai te dar vitória aqui nesta noite. Glória a Deus. Quantos podem dar glória a Deus? Se você quer a bênção de Deus, corre na frente. Louvado seja o nome do Senhor. Atenda a voz do Espírito Santo. Para que você possa ser abençoado pelo poder da revelação. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Quanto está feliz com Jesus aí, diga amém. Glória a Deus. Você está aí. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não faz vergonha você vir aqui. Glória a Deus. Não faz. Tenha coragem, seja corajoso. Venha receber a tua bênção. Venha receber a tua vitória. Então assim, meus irmãos, nós já vamos orar por todos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Já vou orar por essas pessoas que aqui estão. Glória a Deus. E já vamos orar por todos. Deus confirma a bênção. Confirma a grande vitória. Dê-nos o livramento. Repreendendo, meu Deus, toda angústia, toda tristeza. Repreendendo, meu Deus, toda a força do mal. Em nome do Senhor Jesus. Deus, repreenda toda angústia, toda tristeza. Em nome de Jesus. Todos podem dar glória a Deus. Esta obra é de libertação. Eu vou lutar. Essa obra é de libertação. Eu vou lutar. O inimigo está revoltado com este povo que Deus levantou. Mas quando ele se manifesta de dentro da igreja, não fica, eu vou lutar. Essa obra é de libertação. Eu vou lutar. Essa obra é de libertação. Eu vou lutar. O inimigo está revoltado com este povo que Deus levantou. Mas quando ele se manifesta de dentro da
Quantos aqui amam a obra de Deus? Glória a Deus! Jesus, louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Eu quero pedir oração a vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês também vão ficar abençoados. Amém? Segure na sua mão, já na agulha. Viu, irmão? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A mão amiga que derrota o gigante. Glória a Deus. Mas eu preciso saber, irmão, louvado seja o nome do Senhor, se vocês me querem aqui na primeira etapa e se me querem aqui, irmão, no encerramento. Louvado seja Deus. Quantos concordam, irmãos, que eu faço, irmãos, a primeira etapa aqui juntamente com vocês? Glória a Deus. Primeira etapa da campanha, a mão amiga que derrota o gigante. Glória a Deus. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Nós enfrentamos altos e baixos, mas a vitória vem do céu. Glória a Deus. Segure na sua mão o seu voto. Segure. Digo, eu quero subir, pois não demore, Senhor. Pode vir, pode vir, pode vir. Pode vir, pode vir, pode vir. O mundo agora está de parabéns. Por esse povo que Deus levantou, anunciamos que Jesus em breve veio para libertar de todo pecado e dor. E os demônios foram você também. Por esse povo que Deus... Irmão, do capítulo 4, irmãos, louvado seja Deus, aqui do livro de Lucas, doutor Lucas, meus irmãos, louvado seja Deus, doutor da ciência, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que diz assim, irmãos, a palavra do Senhor: e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ensinava no sábado, e muitos se admiravam com a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo. E ele clamou em alta voz, dizendo: "A que tenho nós contigo, Jesus de Nazaré? Bem sei que tu és o Santo de Deus." Jesus o repreendeu, dizendo: "Cala-te e sai dele." E os demônios lançaram por terra e saiu dele, sem lhe fazer mal. Amém. Diga comigo: Senhor Jesus, eu creio, meu Deus, que o Senhor está aqui. Portanto, meu Pai, fala comigo, porque eu preciso ouvir, Senhor, a tua palavra. Amém. Pode sentar, as palmas louvando a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, a palavra do Senhor Jesus, louvado seja Deus, ela é a nossa força. A palavra de Deus, ela é a nossa proteção. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde está, meus irmãos, a palavra de Deus, o mal, meus irmãos, eles não podem prevalecer. Glória a Deus, eu creio, meu Deus. Apesar, meus irmãos, que vêm as lutas, vêm as dificuldades, mas isso faz parte da vida, faz parte da nossa trajetória aqui nesta terra. Porque a Bíblia diz, irmãos, que tudo que nasceu morre. Louvado seja o nome do Senhor. E se nós, irmãos, for navegar por esse lado, louvado seja Deus, isso deixa uma pergunta e ao mesmo tempo uma resposta. E se a pergunta for direcionada à igreja, quem quer morrer, todo mundo aqui vai dizer que não quer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas nós sabemos, meus irmãos, que a morte, ela faz parte da nossa vitória.
Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando Jesus e meus irmãos, ele estava ali sendo crucificado, meus irmãos, até então estaria pregado às suas mãos, os seus pés. Louvado seja Deus, mas ele ainda continuava vivo. Louvado seja o nome do Senhor. A partir do momento que trouxeram uma lança e ultrapassaram o seu peito, louvado seja Deus, Jesus, irmãos, ele procurou aonde inclinar sua cabeça naquele momento, mas ele não encontrou. E infelizmente, meus irmãos, naquele momento a morte se aproximou-se. Louvado seja o nome do Senhor. E nós podemos dizer, meus irmãos, que esta hora foi a nossa vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, meus irmãos, o próprio Jesus, ele se entregou-se. Louvado seja Deus. Mas antes, louvado seja Deus, de ele se entregar, meus irmãos, como um cordeiro ao matador, a ser morto, a ser crucificado, a ser espancado, Jesus e meus irmãos fez grandes sinais, grandes prodígios, meus irmãos, na terra, no período, meus irmãos, dos seus 3 anos. Louvado seja o nome do Senhor. Apesar que Jesus, irmão, desde os seus 12 anos, louvado seja Deus, que já, meus irmãos, pregavam a palavra de Deus, que já seria profeta. Louvado seja Deus, desde o ventre da sua mãe. Mas, louvado seja Deus, o ministério de Jesus e meus irmãos, louvado seja Deus, ele veio, meus irmãos, veio se concluir no período de 3 anos, após quando Jesus e meus irmãos, ele foi batizado por João Batista. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, meus irmãos, ele prevaleceu mais 3 anos na terra. E no período, meus irmãos, desses 3 anos, irmãos, a sua fama se estendeu em toda a província. Louvado seja o nome do Senhor. Como a fama de Jesus se estendeu em toda a província, irmãos, tanto, meus irmãos, em sabedoria, louvado seja Deus, como, meus irmãos, em sinais e milagres. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, a palavra do Senhor diz que aonde não há sinais e milagres, não credes, porque o Senhor não está ali. Louvado seja o nome do Senhor, porque aonde Jesus está, meus irmãos, o milagre vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando, meus irmãos, a Bíblia diz que tem, meus irmãos, anjos acampados ao lado daquele que teme, louvado seja o nome do Senhor. Eu, meus irmãos, sinto, meus irmãos queridos, louvado seja Deus, todos os dias, todas as noites. Louvado seja o nome do Senhor, que tem anjo acampado ao redor, meus irmãos, daquele que teme. Louvado seja Deus, acampado ao lado daquele que teme, daquele que serve a Deus em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que vejo, meus irmãos queridos, pelos olhos da fé, que antes, meus irmãos queridos, de nós chegar aqui, meus irmãos, no templo, Jesus já estava, porque essa data, meus irmãos, ela foi marcada. Louvado seja Deus, não, meus irmãos, só no nosso calendário, mas, meus irmãos, já estaria marcado o calendário do céu, desde quando foi anunciado, meus irmãos queridos, que hoje seria o encerramento da campanha. Se tu me abençoar, tu serás abençoado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E assim, meus irmãos, estamos aqui, meus irmãos queridos, na posição de vaso. Estamos aqui como boca de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para ministrar, meus irmãos queridos, a palavra da salvação. Louvado seja o nome de Jesus para trazer, meus irmãos queridos, ao teu coração. Louvado seja Deus, não aquilo que você quer ouvir. Louvado seja Deus, mas aquilo que o Senhor quer falar. Louvado seja o nome de Jesus, porque profeta, meus irmãos queridos, ele não sobe no altar, meus irmãos, para ministrar a palavra, mas não, meus irmãos, aquela palavra que alguém quer ouvir, mas a palavra que o Senhor quer falar. Louvado seja Deus, eu já posso sentir, meus irmãos queridos, que tem uma comitiva de anjo acampada aqui nesse altar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sinto, meus irmãos
irmãos queridos, que aqui, meus irmãos amados, a nossa guarda, a nossa direita, a nossa esquerda, meus irmãos, tem anjos, meus irmãos querubins, tem anjos serafins, meus irmãos queridos, para pelejar o teu favor, porque o Senhor te conhece, Ele conhece quando você se deita, Ele conhece quando você se levanta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando o Senhor sabe, meus irmãos, o que você pensa, Ele sabe o que você necessita. E é por isso, meus irmãos queridos, que o Senhor Jesus nos deu força, nos deu graça, e nós está aqui. Louvado seja Deus para trazer, meus irmãos queridos, uma solução da parte de Deus para você. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando às vezes Satanás diz que não tem jeito para você, mas, meus irmãos queridos, Jesus, meus irmãos, Ele diz que tem jeito sim. Louvado seja o nome do Senhor, porque tudo é possível aquele que crê. Louvado do Senhor, eu posso contemplar, meus irmãos queridos, uma mão amiga. Louvado seja Deus se movendo na nave da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Eu posso contemplar, meus irmãos queridos, louvado seja o nome de Jesus, no céu, meus irmãos, de fogo, Ele passando, meus irmãos, aí por perto de você. Eu já vejo pessoas aqui se arrepiando. É a prova, meus irmãos, que o anjo do Senhor, Ele está com paz, Ele está nesta igreja. Vai se segurando aí. Louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus tem vitória para você nesta noite. Louvado seja o nome de Jesus, porque eu creio verdadeiramente que vocês não medem esforço para nos abençoar. Louvado seja Deus, e aquele que abençoa o profeta é abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher, meus irmãos queridos, que ela tinha somente, meus irmãos, um pouco de azeite, que ela tinha somente um pouco de farinha. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, meus irmãos, ela não pensou, meus irmãos queridos, louvado seja Deus, deu um momento nela e no filho dela. Mas sim, meus irmãos, quando ela ouviu a palavra profética, meus irmãos, do profeta, louvado seja Deus, quando ele pergunta se ela tem alguma coisa para oferecer, ela diz: eu tenho aqui um pouco de azeite e um pouco de farinha, e eu vou fazer aqui um bolo e vou comer mais o meu filho e vamos morrer. Louvado seja o nome do Senhor. E o profeta, meus irmãos, disse a ela: louvado seja Deus, pega este azeite, pega esta farinha, faz um bolo e traz para mim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E assim a mulher, meus irmãos queridos, louvado seja Deus, pegou o azeite, pegou a farinha, fez o bolo e pegou para o profeta e abençoou o profeta. Louvado seja o nome do Senhor. E o profeta, meus irmãos, olhou para ela e disse: pega a vasilha. Louvado seja Deus. E ela foi lá e pegou a vasilha. Ele disse: pega mais. Ela foi lá e pegou mais, busca mais. Ela foi lá e buscou mais. Ele disse: pega emprestado os vizinhos. Ela foi lá e pegou mais vasilha. Louvado seja o nome do Senhor. E o profeta, meus irmãos queridos, ele, meus irmãos, abençoou. Louvado seja o nome de Jesus. E ali, meus irmãos, começou, louvado seja Deus, colocar azeite, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor naquelas vasilhas. Louvado seja o nome do Senhor. E assim, meus irmãos, encheu todas as vasilhas. Louvado seja o nome do Senhor. E ele disse: nunca mais vai faltar. Nunca mais faltará azeite na tua botija. E nunca mais faltará farinha na tua panela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E sabe o que é isso, meus irmãos? Porque ela abençoou o profeta. Louvado seja Deus. Ela não pensou, meus irmãos, duas vezes nela. Ela não pensou duas vezes no filho dela. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o profeta decretou, meus irmãos queridos, louvado seja Deus, direcionou ela. Louvado seja o nome de Jesus, que fez o pedido a ela. Ela, meus irmãos, obedeceu. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero dizer para você
que está aqui nesta noite, você que está abençoado esta obra, louvado seja o nome do Senhor. Esta obra, meus irmãos, missionária, que tem, meus irmãos queridos, doado o seu sangue, que tem doado todas as suas forças, louvado seja o nome do Senhor. Deus irá te recompensar. E na tua casa não vai faltar farinha, na tua casa não vai faltar, meus irmãos queridos, azeite. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus ele vai entrar com a providência. Louvado seja o nome de Jesus. E ele vai, meus irmãos queridos, impressionar aquele que te deve. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai, meus irmãos queridos, enviar o anjo. E o anjo, meus irmãos queridos, vai tirar o sono dele, vai tirar o sono dela. Louvado seja o nome do Senhor. O anjo vai dizer para ela, vai ter que pagar. Vai ter que pagar, sabe por quê, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor, porque é promessa de Deus. Pois aquele que me abençoa serás abençoado. A mulher abençoou o profeta Eliseu e ela foi abençoada, nunca mais faltou. Louvado seja o nome de Jesus. Deus vai entrar com a providência, porque Deus me diz aqui e já está mandando, meus irmãos queridos, o anjo da providência, o anjo do ribuliço. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai fazer um ribuliço. Louvado seja o nome de Jesus. E o milagre vai acontecer. Louvado seja Deus. Eu me lembro que quando Jesus se desligou na sua missão missionária, louvado seja o nome do Senhor, Jesus se desligou levando a palavra, meus irmãos, aos cativos, aos necessitados, aos doentes, aos desenganados. Louvado seja o nome do Senhor. E quando, meus irmãos queridos, louvado seja Deus, ali, meus irmãos, Jesus e meus irmãos queridos entrando em uma cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Naquela cidade, meus irmãos queridos, louvado seja Deus, existia, meus irmãos, uma mulher. Louvado seja Deus, e esta mulher seria viúva. Louvado seja o nome do Senhor, porque, meus irmãos, há muitos anos o seu marido já teria falecido. Louvado seja Deus, mas aquela mulher, meus irmãos, ela tinha um único bem. Louvado seja o nome do Senhor. Ela tinha, meus irmãos, um único bem. Louvado seja Deus, que dali, meus irmãos queridos, onde saía o seu sustento. Louvado seja o nome do Senhor, porque naquela época, meus irmãos, as viúvas, louvado seja Deus, não recebiam benefício, porque não tinha, meus irmãos queridos, essa facilidade de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ela tinha, meus irmãos queridos, louvado seja Deus, algo valoroso. Louvado seja Deus, que ela tinha um filho. Louvado seja Deus, e é esse filho único dela que trabalhava. Louvado seja Deus, para dar o sustento a ela, o sustento da casa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas infelizmente, meus irmãos, de repente o filho dela morreu. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, meus irmãos, estava aquela pobre viúva. Louvado seja o nome de Jesus. Ali, meus irmãos queridos, diante, meus irmãos, louvado seja Deus, diante ali, meus irmãos queridos, do esquife. Louvado seja o nome do Senhor. Estava ali, meus irmãos, diante de um caixão. Estava diante de um defunto. Louvado seja Deus. E ali, meus irmãos queridos, louvado seja o nome do Senhor. Posso, meus irmãos, ouvir, meus irmãos, com os ouvidos espiritual, o grito, o clamor daquela mulher. Louvado seja o nome de Jesus. E ali estava, meus irmãos, aquela grande multidão que estavam ali, meus irmãos, velando. Louvado seja o nome do Senhor. E ela é conhecida, meus irmãos, louvado seja Deus, pela viúva. Louvado seja o nome do Senhor. A viúva, meus irmãos, que moravam ali na cidade de Naim. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, meus irmãos queridos, Jesus ia passando. Louvado seja Deus, ele seguiu uma grande multidão. Louvado seja o nome do Senhor. E ali vai, meus irmãos, de repente, Jesus e meus irmãos queridos, não só ouvia, mas como ele via, meus irmãos, louvado seja Deus, saindo daquela cidade, uma multidão, enquanto Jesus ia entrando com a multidão. Eu quero dizer, meus irmãos queridos, louvado seja Deus, que a tristeza estava, meus irmãos, saindo da cidade e a alegria estava chegando. Eu quero dizer, meus irmãos queridos, que a morte, louvado seja Deus, estava saindo da vida dentro da cidade, mas a vida estava chegando. Louvado seja o nome do Senhor. E quando de repente, louvado seja Deus, Jesus ouviu, meus irmãos, aquele clamor tão alto, aquele clamor
O que será feito de uma pobre viúva como eu? Ah, meus irmãos queridos, isto é dor, isto é doloroso, isto é sofrimento. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é tristeza, isso é angústia. Louvado seja Deus, que ela estava dominando aquele território. Louvado seja o nome de Jesus. E Jesus vendo, meus irmãos, aquela multidão sair e aquela mulher desesperada. Ele pediu que parasse. Glória a Deus. E Jesus, irmãos, vendo o sofrimento daquela mãe, daquela viúva, porque a sua única condições, irmãos, estava indo embora. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, como imaginava aquela mulher? Quem vai ser feito de mim? Quem vai cuidar de mim? Glória a Deus. Jesus aproximou-se. Louvado seja Deus. Pediu que tirasse a tampa do caixão. Glória a Deus. E quando ergueram a tampa do caixão, Jesus, irmãos, ele pegou o moço pela mão. Louvado seja Deus. Entregou para a sua mãe. Louvado seja Deus. A tristeza, meus irmãos, estava invadindo a cidade. Mas a tristeza só prevalecendo enquanto Jesus não chegou. A morte bateu no peito naquele momento e disse que estava sendo dono, estava dominando o pedaço. Mas foi somente, meus irmãos, até a hora que a vida não chegou. Porque aonde a vida chega, meus irmãos queridos, o milagre acontece. Aonde a vida chega, meus irmãos, os mortos ressuscitam, os paralíticos andam, o cego enxerga, o surdo ouve, o mundo fala. Louvado seja Deus, e os demônios, irmãos, se acovardam. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Jesus e meus irmãos, ele chegando ali no Cafarnaum, louvado seja Deus, a Bíblia disse, meus irmãos queridos, que Jesus ministrava uma palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, meus irmãos, o coração daquele povo tudo maravilhado. Louvado seja o nome do Senhor, porque via firmeza, via sinceridade, irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Está vendo pulso, autoridade, meus irmãos, na vida de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Jesus, meus irmãos, concluiu o seu sermão, meus irmãos, ali, meus irmãos, no templo do Cafarnaum, louvado seja Deus, ali pelo meio, meus irmãos, das revelações, o Espírito de Deus, meus irmãos, falava com Jesus. E Jesus, meus irmãos, podia muito bem ter concluído, meus irmãos, seu sermão, seu trabalho ali, louvado seja Deus, e tendo descansar, porque a Bíblia diz que ele também cansava, ele também se afadigava. Louvado seja Deus. Jesus, meus irmãos queridos, ele estava, irmãos, louvado seja Deus, ali, irmãos, à disposição, meus irmãos, do seu Pai, à disposição da obra de Deus. Louvado seja Deus. Ele também cansava, ele também se afadigava. Louvado seja o nome do Senhor. Será que quando Jesus, meus irmãos, conclui, meus irmãos, seu sermão, louvado seja Deus, ele não estava, o físico dele não pediria para descansar? Louvado seja o nome de Jesus, sim, mas, meus irmãos, louvado seja Deus, o Espírito de Deus, irmãos, falava com Jesus, e Jesus partiu, meus irmãos, para a sinagoga. Glória a Deus. E quando ele chega lá, ele se depara, meus irmãos, com o moço. E esse moço, meus irmãos, estava completamente endemoniado. E quando aqueles demônios viram Jesus, eles gritaram: quer ter nós contigo. Qualquer um chegava, meus irmãos, e os demônios dominaram o pedaço. Dominaram o vilarejo, dominaram, meus irmãos, aquele território. Mas quando Jesus chegou, o negócio foi diferente. A coisa foi diferente, irmão. Eles já foram se acovardando.
Já conheceram que Jesus, irmãos, a sua naturalidade é Nazaré. E já foi respeitando, se acovardando. E Jesus, meus irmãos, diz: cala. Deu uma ordem. E sai dele. E ali, meus irmãos, aquele moço de imediato desmaiou. Ele caiu. E ali trouxe, irmãos, um espanto para todos que estavam presentes. Olhava de um para o outro e dizia: que palavra é esta? Que palavra é esta? Que homem é esse? Da onde que vem esse homem com tanta autoridade? Porque então, meus irmãos, ali ninguém teria um conhecimento de Jesus. Os únicos que conheceram Jesus e chamaram logo pelo nome foi Satanás, porque Satanás, ele sabe muito bem quem é Jesus. Glória a Deus. E ali, Jesus diz: saia dele e não faça mal. E de repente o moço abriu os olhos. Agora não conhecia mais o pai. Glória a Deus. Ele não conhecia mais a mãe. Não conhecia mais os irmãos dele, os familiares, amigos. Mas agora ele estava procurando o pai e a mãe. Porque Satanás, irmãos, ele entra na vida da pessoa. Glória a Deus. E faz a pessoa ficar, meus irmãos, aéreo. Faz a pessoa ficar depressiva. Faz a pessoa ficar sem memória. Quando a pessoa, irmãos, que frequenta, meus irmãos, a magia negra, ou seja, qualquer escalão, seja da magia negra, o candomblé, a umbanda, louvado seja Deus, que ele recebe, irmãos, aqueles espíritos. Ele bebe, irmão, 10 litros de cachaça e ele fuma 15 quilos de fumo, se for possível, e quando termina, está tudo bem. Não está bem do jeito, mas também não se lembra de nada. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas da mesma forma, irmão, Satanás, ele fez na vida daquele moço. Glória a Deus. E o Espírito de Deus é diferente. Glória a Deus. O Espírito de Deus, quando ele se manifesta, que você sente ali a presença do Espírito Santo, você será impactado pelo poder de Deus. Ali você salta, você marcha, você fala línguas estranhas, você profetiza, mas você sente o chão dos teus pés e a mente do céu. E quando tudo termina, você está lembrado de tudo quanto Deus falou, todos os movimentos que Deus fez. Sabe por quê? Porque é o Espírito da verdade, irmãos, que habita em nós. Aleluia, Jesus. E ali, meus irmãos, o moço ficou bem. Glória a Deus. E agora está aquela mãe, aquele pai, aquela família alegre. E se aquela família, irmãos, está alegre, eu vou me alegrar com eles. Louvado seja Deus. Se aquela família for um abençoado, eu vou me colocar no meio deles para que eu seja abençoado também.
pessoa que pisa, meus irmãos, que pisa no rastro de um crente abençoado, ele é abençoado. Você pode ter certeza disso. Agora, se você pisar no rastro do crente, irmãos, mentiroso. Se você pisar no rastro de um crente, que prega o que não vive, você pode contar com a maldição da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Porque é a coisa mais infeliz que pode existir, irmãos. É a maldição, meus irmãos, da vida daquele que diz que serve a Deus, mas não pratica a verdade. Se da minha boca, se da minha boca não tem santificação, se da minha vida não tem santidade, como que eu posso transmitir santidade para alguém? A Bíblia diz que a pastagem tem que estar no santo altar. Onde é que estava a bênção? Antes que Jesus, irmão, chegue na sinagoga, a bênção estava lá no Cafarnaum. Estava lá no templo do Cafarnaum, porque Jesus estava lá. Então, irmãos, enquanto Jesus prevaleceu lá, meus irmãos, no templo do Cafarnaum, lá ministrando a palavra, a bênção estava lá, mas a família estava lá, irmãos, em maldição. Que quando ele conclui seu sermão, que ele foi enviado por Deus para lá, louvado seja Deus, a bênção chegou. A bênção, irmãos, foi transmitida, ela saiu da vida de Jesus. Glória a Deus, e foi em contra aquela família. Louvado seja Deus. Quando o profeta Eliseu, irmãos, ele profetizou a bênção na vida daquela mulher, louvado seja o nome do Senhor, quando ele disse: nunca mais vai faltar farinha na tua panela, e muito menos azeite na tua botija. Mas para que ela, irmãos, recebesse essa palavra profética, o primeiro que tudo ela deu. E primeiro que tudo ela fez a parte dela. Ela abençoou, e assim ela foi abençoada. E quando Jesus e meus irmãos abençoou aquela família lá no Cafarnaum, ou seja, lá na sinagoga, louvado seja Deus, ali, meus irmãos, ocorreu uma velocidade de alegria, uma velocidade de paz ali, meus irmãos, naquele vilarejo. E a alegria, meus irmãos, tomou aquele território e a tristeza fugiu. E eu quero dizer para você nesta noite, louvado seja o nome do Senhor, 8 pessoas aqui que você está aqui, louvado seja o nome do Senhor, que o teu coração está carregado de uma tristeza, de uma angústia. O Senhor Jesus diz, louvado seja Deus, que hoje essa tristeza ela vai ter que sair, ela vai ter que dar espaço, porque a alegria precisa se selar. Só quem crê da glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ao meio dessas 8 pessoas, louvado seja Deus, tem uma que você diria assim: eu preferia, se é de eu viver nessa situação, eu preferia que mais antes eu tivesse morrido. Glória a Deus. Mas eu quero dizer para você, louvado seja Deus, talvez se você não tivesse chegado aqui, talvez você teria morrido.
Mas a questão é que você chegou diante da vida. Porque Jesus está aqui. Louvado seja Deus. E quando Jesus, irmão, chega, Deus muda, meus irmãos, o cativeiro. Deus muda a situação. E nesta noite, louvado seja o nome do Senhor. Nós já vamos orar. Louvado seja Deus. Nós já vamos orar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E decretar a tua bênção. Decretar a tua vitória. Glória a Jesus. E estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo. E ele clamou em alta voz. Ele clamou em alta voz. Ah, que tem nós contigo, Jesus de Nazaré. Vem destruir nós. Eu sei que tu é o Santo de Deus. E Jesus estendeu a mão, repreendeu o mal e abençoou aquele moço. E nem só o moço, irmãos, como todos ali daquele vilarejo foram abençoados. Vamos crer no vitória. Vamos crer. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, fique de pé. Repito, serafim. Louvado seja Deus na nave da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Está o anjo do rebuliço. Glória a Deus. Já começo a desafiar. Aonde tiver uma enfermidade, aonde tiver um demônio causando a enfermidade, a tristeza, a maldição na tua vida, ele vai ter que se acovardar, vai ter que se acovardar, vai ter que se curvar dentro da voz do profeta. Profeta é esse? Aquele profeta que Satanás, irmãos, alguns anos atrás, meus irmãos, levou para cachaça, levou para prostituição, levou lá, meus irmãos, para o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Que profeta é esse? Aquele profeta que quanto mais bate, mais ele cresce. Louvado seja o nome do Senhor. Que profeta é esse? Aquele que quanto mais persegue, mais brilha. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Aonde tiver um demônio, aquele demônio, meus irmãos, filho conhecido na macumba, que o pomba gira pulando, aquele demônio conhecido, o pomba gira cigana, aquele demônio conhecido na macumba, o pomba gira padiga, aquele demônio
Deus. Satanás não vai resistir, não. Satanás não vai resistir, não. Você não parece tirar já para ele não destruir Satanás. Não resista, não resista. É morte, espírito imundo, é o espírito da morte. Não resista, Satanás. Não resista. A maldição vai passar agora. Ele vai tocar na tua vida aí. Ele vai tocar na tua vida aí. Ele vai tocar na tua vida. Ele vai estar tocando em teu corpo. Ele vai tocar no teu corpo aí agora. Ele vai tocar no teu corpo. Ele vai tocar no teu corpo aí agora.
Jesus.